Olá pessoal, seguindo com os nossos vídeos de identificação de peças, lembrando que para identificar peças você precisa sempre saber duas coisas, o momento processual e para que serve cada peça, para ver se ela se adequa àquela situação específica. Hoje vamos falar de mais uma petição inicial da ação de inquérito judicial para apuração de falta grave. É uma peça que nunca caiu. E sinceramente, acho difícil cair, mas não duvide da FGV nunca. Pode ser que caia sim uma ação de inquérito judicial para apuração de falta grave e também serve para as questões, nas questões já caiu diversas vezes. Como identificar se a peça ou se a medida judicial cabível naquela situação é uma ação de inquérito judicial para apuração de falta grave? Primeiro, momento processual. Não vai vir falando nada de processo. Você vai ler o enunciado e não vai ter nada de processo ali. Só vai ter uma situação apresentada que você, nesse caso, representa a empresa. A empresa é diante de uma situação em que o empregado, que tem uma estabilidade que exige o ajuizamento da ação de inquérito judicial para apuração de falta grave para a dispensa desse empregado, ainda que ele tenha cometido falta grave. O grande exemplo que a gente tem é o dirigente sindical. Então você vai estar diante de uma situação em que esse empregado, que tem estabilidade, por exemplo, do dirigente sindical, cometeu uma falta grave e a empresa quer dispensar esse empregado. Para que a empresa dispense o empregado, é necessário o ajuizamento de uma ação de inquérito judicial para apuração de falta grave. Você representa o empregador, porque nesse caso não tem como você poder representar ambas as partes. Você vai estar sempre pelo empregador, sempre diante de uma falta grave cometida por um empregado que tenha uma estabilidade que exija o ajuizamento da ação de inquérito judicial para apuração de falta grave. Nunca caiu, não acredito que caia porque você vai ter poucas teses, não acredito que caia como peça. Mas como eu disse no começo, nunca duvide da FGV. Pode ser sim que caia como peça e aí você tem que lembrar. Quais são as teses? Falta grave, então você vai fundamentar, justificar que aquela atitude do empregado enseja falta grave, isso dispensa por justa causa e por isso você está ajuizando a ação de inquérito judicial, tem uma diferençazinha dela. A ação de inquérito judicial para apuração de falta grave permite até 6 testemunhas, ao contrário das ações comuns, que permite até 3 ou 2 a depender do rito. Aqui é um rito diferenciado, é um rito próprio, mas é uma petição inicial como qualquer outra, ou seja, você vai fazer a mesma estrutura, os mesmos requerimentos e as suas teses vão ser somente as questões de falta grave e a necessidade do ajuizamento da ação de inquérito judicial para apuração de falta grave. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários e continue seguindo para cada dia a gente fazer uma identificação de peça diferente. Tanto das peças mais cobradas, mais prováveis de cair, como dessas outras que ainda não caíram, mas nem por isso a gente pode esquecer delas. Até o próximo vídeo.